Então é isso, bem-vindos a mais um episódio do quê? Do Engaja... EngajaCast. EngajaCast, o nosso podcast que a gente inventou, essas coisas que a gente inventa, tá com pouco problema. Arranja um gosta, negócio que nos toma um monte de tempo. Ainda mais na Fena Doce. Esse ano com a parceria especial, a gente tá fazendo esse ano. Esse ano, é o primeiro ano do EngajaCast, mas neste ano de Fena Doce, principalmente nessa edição, uma parceria aí histórica, porque nunca antes na história desta feira teve um espaço para Creator Economy, para a gente falar sobre influência digital, sobre o marketing de influência. A gente está trazendo muita gente boa para falar e não seria diferente São hoje. Duas parcerias esse ano da Fena Doce. É a parceria com o Espaço Creator, com a Orb e com o Calor. Eu jamais imaginei na Fena Doce de manga curta, assim, André. Tu também, coisa linda. Coisa boa, né, cara? Tá um clima muito gostoso. Eu nem bebo, mas dá vontade de beber, cara. Dá vontade de encher a cara hoje. Então, este espaço aqui, assim como o nosso Espaço Creator que está lá no fundo, ele é apresentado por Los Chapas e tem os patrocinadores maravilhosos de Ozirnet, ACPO Empreendimentos e Enfoque Imóveis na Planta. Essa turma aí que fez isso aqui tudo acontecer. E tem alguns apoiadores aí também, que é uma galera muito boa que se juntou para fazer com que isso aqui acontecesse, senão não teria isso nesse ano, que é o Daniel e a Vitória Schwartz, os nossos arquitetos aí. Estúdio, fábrica de podcast, toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui é dos maravilhosos aí, Douglas, que está no bastidor aqui e a turma toda lá. Me perdi aqui, achei. Estúdio Fábrica de Podcast, Quebra Galho, aluguel de imóveis, Satolep Neon, Luciano Ortiz Eventos, Jardim do Éden, Espetinho Churrasquinho dos Pampas, Odierno, dessas cadeiras lindas, maravilhosas, brancas aqui também. E Empório Gelei, assim como área gestão de marcas. Então, essa galera que fez o negócio aqui acontecer. E hoje, gente, um convidado mais do que especial, Vinícius Leitz, que é pai da Ozirnet e também pai da Anitta e da Tereza. Que espetáculo. É isso? Tipo, acertei? Quanta responsabilidade nessa mesa hoje, hein, André? Cheio das meninas. Cheio das meninas, rapaz. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Valeu. Obrigado pelo teu tempo. A gente aqui, sabe cara. que o teu tempo é valioso demais e pô, a gente está podendo compartilhar ainda, ouvir muitas histórias do que tu tem para contar aí nessa cabeça brilhante que todo mundo admira. Vai ser maravilhoso aí. Valeu, obrigado. Vinícius, vamos começar ouvindo sobre o Vinícius antes do Ozirnet? O que tu fazia antes de ser o dono De do onde Ozirnet? veio? Bom, primeiro Pode ser lugar... toda a história de trabalho aí e tal. Maravilha. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite. É uma satisfação estar aqui junto com vocês. São pessoas que eu admiro demais. Nos ajudam lá no dia a dia também, na empresa. Bom, o que dá para dizer aqui do Vinícius? Eu sou um cara natural de Piratini. Vim para cá alguns anos atrás, dá para dizer, quando era moleque. E aí, nessa jornada aí, desde moleque, enfim, tem um processo de crescimento, de evolução. E lá, a história da Ozirnet, para chegar até a Ozirnet, eu tive contato com a parte de informática e tal. E aí que começou a... Na verdade, sempre fui encantado com Que ano era isso? Era quando tudo era mato ainda, aquela coisa do Google, não existia Yahoo? Sim. Não existia internet de escada. Escada, sábado, pós 2 horas. Quando eu falo isso, com os primeiros contatos com a parte de informática e tal, e foi me admirando, assim, foi me chamando a atenção, na verdade. E com o passar dos anos, a evolução da tecnologia, eu tive contato para trabalhar com isso, né? E tinha facilidade, naturalmente, quando aprecia, quando tu faz o que tu gosta, não trabalha nem um dia, né? E aí, quando eu tinha por volta de uns 19 anos, acredito eu, já... por volta de 17, 19 anos aí, eu comecei a meio que já fazer algum concerto e tal, porque quando eu trabalhei na escola técnica, até anteriormente eu contei essa história, eu trabalhei na escola técnica no Grêmio Estudantil e fui bolsista lá, eu fiz eletromecânica, mas terminei não me formando, mas enfim, nesse momento que eu estava na escola técnica, eu já sabia, bastante contato com o computador e tal, curtia. E aí fui bolsista da escola técnica no Grêmio Estudantil, mas, cara, Grêmio é aquela coisa, era ping-pong e tal, era bem secretariado ali. E aí eu ficava cuidando se tinha alguma vaga na parte de TI lá, no CMI, se não me engano era o nome. E aí eu consegui entrar. Quando eu entrei fui transferido, na verdade, o Flávio que me chamou.
Eu trabalhei lá no CMI e ali eu aprendi muito, porque era na época do, imagina, instalava Windows, DOS também, tudo com disquete. Aí Que ano mais ou menos isso? Cara, do ano 98, acho. Estava 97, Windows 95, 95, Windows 98, lá não começando. tinha, DOS também. DOS, porque estava começando vindo o 95. Sim. E lá na escola técnica eu era responsável por fazer atualização de antivírus, olha, com disquete. Que era o risco, né? Os disquete e tal. Sim. E aí eu comecei a instalar o Windows, comecei a ter esse contato com software, com hardware. E as coisas começaram a fluir. Eu gostava, tipo, era curioso, enfim, ia aprendendo, ia evoluindo. Chegou um momento que não tinha mais como ficar dentro da escola, porque eu não conseguia também estudar, enfim, não era muito a minha praia, vi que não era por ali. E aí eu saí da escola técnica, mas saí com uma bagagem de entendimento de muita coisa, de hardware. E tinha acho que Renato Dili me ajudou bastante, porque eu perguntava muito, né? O curioso, e o Renato Dili era um cara que manja muito. Por sinal, faz anos que eu não vejo ele. Mas era um cara que eu perguntava. Sabe daquelas pessoas que são ícones, tu vai lá e pergunta. Sim. Tinha o Gelson também, tinha uma galera lá do CMD, que a gente sempre trocava bastante informações. E quando eu saí da escola técnica, eu comecei a trabalhar montando computador e vendendo. E aí montava usado. Aí tinha um amigo meu que tinha um computador guardado, porque tinha trocado de máquina, aquela coisa que tu comprava placa-mãe, processador, memória, fazia aqueles Frankenstein. E ele tinha isso, eu disse, cara, dá pra mim que eu vou montar, porque eu já trabalhava com isso, eu vou montar, vou vender e tal. Foi o primeiro computador que eu montei e vendi. E dali seguiu a história, com essa parte de informática. Montando computador usado, vendendo computador usado, e aí depois o usado foi pro novo. Aí no novo no Brasil não tinha, porque tinha a lei do bem, que não tinha de bem nada, era mercado fechado. Aí era Paraguai, todo o Brasil fazia o mesmo processo. Uhum. Se comprava no Paraguai, se montava no Brasil, se vendia no mercado paralelo, enfim. Aí as coisas foram profissionalizando, não só eu como o mercado como um todo, né? O mercado foi mudando, aí abriram essa história do mercado do bem. Aí foi rodando, né? Rodou alguns anos aí, virou 2000, 2002, 2003, as coisas foram crescendo. Por volta de 2003, eu acho que 2004, o mercado meio que abriu, assim, tipo, já tinha como comprar os insumos dentro do Brasil. E tu trabalhava em casa? Tendo uma sede, uma casa? Não, como que é? Eu comecei trabalhando dentro Morando do meu em Pelotas já. Em Pelotas já. Isso já com a vida já praticamente adulta, né? Sim. Adulta, dá para dizer. E isso morando em Pelotas. Então eu comecei a trabalhar. Quando eu saí da escola técnica, eu comecei a trabalhar dentro do meu quarto. Comecei a brincar ali, fazer essas coisas de montar e tal. E dentro do meu quarto, do lado da minha cama. E aí, dali do meu quarto, eu fui para a sala da minha casa. Aí na sala da minha casa é menor que isso aqui, dessa estrutura que nós estamos aqui hoje. E aí, dali dessa estrutura da sala da minha casa, eu fui para a Galeria Zanin. E sempre negociando, né? Como a gente diz aí no palavreado, briqueando. E eu acho que, exatamente. Eu acho que tudo começa de forma incompetente. Nesse momento, o que passava lá na tua cabeça? Onde é que tu queria chegar nesse momento? Porque até então não tinha internet no jogo aí. Era computador, era peças e tal. Estava em outra camada. Na verdade, na minha vida não existia internet como é hoje, né? Mas existia internet como usuário. Sim. E me chamava a atenção. Inicialmente era a discada. E neste meio tempo, dentro da minha casa, dentro da sala da minha casa, eu consegui contratar um link da GVT. A molecada de balão da Alzira aí. É um empreendedor fantástico. Ele contratou o pessoal com o balão da Alzirnet. Contratou a galera para vir pra cá. É isso aí. A gente está aqui para fazer a diferença. E aí, o que acontece? Quando eu contratei a banda larga, que aí tinha meu primeiro colaborador é o Thiago Arnold. E o Thiago, cara, não dá pra gente ficar com discado, tem que contratar uma banda larga e tal. E aí a gente foi um dos primeiros clientes banda larga da GVT. Os caras fizeram um cabo gigante saindo lá perto do armário, lá perto da Beneficência até a Conde Porto Alegre. Bom, enfim, e aí começamos a trabalhar com informática e o contato com a internet ali. Neste meio tempo da história, das mesmas pessoas que me ajudaram ali, que participaram, né, do processo de vender o primeiro computador, eu fazia manutenção de computador também. Montava, fazia manutenção. E aí, uns amigos meus trabalhavam no provedor Terra, que é oriundo de Pelotas, naturalmente, né? Na verdade, o Terra saiu daqui porque era Conesul, depois virou ZAS, depois de ZAS virou Terra. E aí virou essa história também.
E aí, o que acontece? Esses caras faziam suporte técnico, como tem hoje lá na empresa. Sim. E um dia eu fui visitar o Terra lá, no suporte lá, que eles faziam indicação para mim para consertar computador e modem, essas coisas. Eu entrei na sala, no data center, onde tinha o RAS lá, coisa toda da internet, onde faz a mágica, né? Onde conecta o cliente, o usuário, vamos dizer assim, ao mundo, né? E eu disse, caramba, cara, esse negócio aqui é bom. Cara, me chamou a atenção na hora, porque eu era usuário também de internet, né? Mas para mim aquilo ficou palpável, sabe? Ali virou um objetivo. Na hora. Na hora. Mas virou um objetivo, vamos dizer assim, ficou ali no inconsciente, né? Ficou incubado lá, esperando a hora certa. Porque até então eu tinha um negócio que ele era, naturalmente, ele não era profissional, ele não tinha CNPJ, não tinha nada, né? Mas quando chegou o momento de eu sair da minha casa e fui criar um CNPJ, registrar o CNPJ, e aí eu fui ali para a Galeria Zanin, que foi onde eu consegui comprar um imóvel na época e tal, dei um carro no negócio, dei uma parcela em dinheiro, enfim, BRIC de novo, né, negócio. E ali naquela oportunidade, quando eu fui fazer o registro, e eu botei a contadora, sabe o que tu quer colocar e tal, como atividade, KNAI, né? Eu disse, bota conserto de computador e tal. Na época eu me lembro que não era bem computador, no início, né? Acho que era máquina de escrever, alguma coisa assim, as coisas malucas, né? E aí colocamos os KNAIs e eu disse, mas bota aí provedor de internet. E aí ela olhou para mim e disse, provedor de internet? Bota aí que alguma coisa há de acontecer. O que é um provedor de internet? Né? Para ela, o que é bem um provedor? Porque é muito longe, né? Ainda mais naquela época, imagina eu falar provedor de internet, ela sabia que era uma coisa que tu conectava para ela ter acesso. E o que eu queria com provedor de internet, sabe? Na verdade era provedor de internet e portal e sites, né? E aí eu lembro que ela me perguntava, mas não, pode botar aqui um dia há de ser. Com o passar do tempo, eu mudei ali para a Galeria Zanin, e no próximo ano, assim, mais ou menos no 2005, antes de 2005 na verdade, 2004 já, 2005, 2004, aconteceu de vir as placas Wi-Fi. E aí, quando veio as placas Wi-Fi, não foi só eu que deu o estalo, né? Na verdade, o Brasil todo, assim, disse, opa, para aí. Isso já é uma carência, a questão de conectividade, essa questão de... Que, na verdade, internet, hoje, o que eu faço, nada mais é do que infraestrutura, né? É uma infraestrutura que não existia, que hoje a gente terminou criando, construindo aqui na região. E aí aconteceu essa função de Wi-Fi, consigo conectar à distância e tal. E aí eu disse, cara, eu acho que agora é um negócio de começar a brincar com isso. E o Arnold, que é o Thiago, que trabalhava comigo, tinha um primo que tinha um provedor que trabalhava num provedor em Porto Alegre. E na Rede Meta. Eu disse, cara, vamos lá visitar. Chegamos lá e disse, vou ver como é que funciona. Não vi nada, né? Eu sempre conto isso, que eu chego lá, vi o escritório. Por sinal, o antigo dono da Rede Meta veio a falecer este ano, se não me engano. Gente boa, o cara pra caramba, mas eu vim conhecer ele de, 15 anos depois que eu tive na empresa dele, o João. E era um cara muito bacana, mas enfim. E aí, ao visitar a Rede Meta, eu disse, mas é o caminho, mas eu não conseguia enxergar como funcionava, o que tinha que se fazer para chegar no nível de começar a vender e tal. E começou as coisas devagarinho. Segui trabalhando com informática, segui fazendo o meu mundo até 2008. E aí comecei também a vender internet devagar também, né? E as coisas bem rudimentares, assim, porque não existia muito conteúdo, não existia como hoje. Não... Mas aí tu não vendia a internet cabeada e tal, não existia. Qual era o meio? Era um via rádio? Era uma antena. Era uma antena na casa das pessoas. Isso. E aí o que aconteceu? Em 2005... E como é que tu achou os caras que tu comprava para revender? Como é que fazia isso? Não, porque aí o que acontece? É importante essa boa pergunta, porque aí eu vou começar a tentar explicar um pouco melhor para não ir tão rápido. O que a gente começa a construir ali, não só o Vinícius, tá? Todos os empreendedores a nível nacional, começa a construir soluções, né? Onde tem problema tem solução a ser feita, né? E então a gente começou a construir soluções para começar a tirar a internet de dentro das empresas e começar a botar na rua para atender cliente, usuário lá na ponta, né? E tudo isso com via rádio. Então,
Ali na Galeria Zanin tinha uma antena, que era tipo algo nesse tamanho, um pouquinho maior, que transmitia como se tivesse transmitido o Wi-Fi hoje, só que era lá naquele equipamento lá. Sim. E lá da outra ponta tinha uma antena de grade daquelas antigas, que eu acho que ninguém mais enxerga hoje. E lá do outro lado tinha essa antena que captava esse sinal, que se falava e aí conectava a internet. Então, inicialmente, a gente começou a compartilhar, teoricamente, um link de internet que nós tínhamos na empresa, e depois contratamos um link maior, e sucessivamente, até chegar o dia de hoje. Então, por volta de 2008, 2009, por aí, até lá, sempre fazendo esse tipo de negócio. Botava antena, construía torre, aí começou, né? Em que região isso da cidade de Pelotas? Vamos lá. Inicialmente começou a empresa na Galeria Zanin, depois... Distribuindo ali mesmo? Ali mesmo, para a região do Porto, mais na região periférica lá do Porto. Aí depois a gente foi para Santa Terezinha e depois Jardim América. Dá para dizer que foram esses ícones aí que a gente arrancou. Começou por ali? Começou por ali. Depois teve Dunas, enfim. Uma dúvida só. Começou com o nome de Ozirnet já? Sim. Por que o nome Ozirnet? Na verdade, fazendo um parênteses aqui, precisava dar um nome para o serviço, né? Sim. E eu, naturalmente, sempre com a ideia de profissionalizar as coisas. E na época, a parte de informática também tinha nome que era Pronto Micro Informática. Pronto Micro. Isso. E aí teve a loja na Zanin e na General Osório. E essa história da Ozir, eu precisava registrar o nome, né? E registrar o nome que eu digo, a empresa, enfim, o serviço. E tudo que eu pesquisava, .com.br, já existia domínio. E aí, um certo dia, eu via aquela pasta de dente que ainda existia, Sorridente. Peguei o final do sorriso ali, inverti, que era riso, inverti o riso, ficou Ozir. Pesquisei na internet, não tem nada com Ozir. Ou serviço de internet rápida também dá, né? Ozir. Mas de fato o nome, não ficar inventando serviço moda. De internet rápida é bem interessante. Poderia usar essa forma. Podia contar essa história. Mas não. Mas para quem não sabe, então, essa curiosidade que Ozir é riso ao contrário. Riso ao contrário. Muita gente não se toca disso, né? E por isso que o logo da empresa é um Smotion, né? Na verdade, tipo um emoji. Um emoji, na verdade. É. O emoji, veio depois, mas já saiu com o Ozir lá. Já tinha o sorrisinho lá. Isso aí. É a história do emoji, o que acontece? A história do sorriso é para referenciar essa história do sorriso. Muitas pessoas inicialmente não entendiam. Quando fala, faz todo sentido, né? Sim, sim. Então a história do nome do Ozir mesmo é riso ao contrário, que aí consegui pegar os domínios, gerar os domínios e sem problemas, sem concorrência. E por sinal, eu fui agora, onde é que foi? Não foi Valência. Na Itália, eu estive na frente de um restaurante chamado Ozir. Olha aí. Muito legal. E esse restaurante, naturalmente, provavelmente não existia na época, né? Mas bem legal. E o logo até é meio similar, mas eu não tenho o rosto, mas tem as curvas, as letras. Sim. Bem legal. Bom, e aí voltando lá para quando a gente construiu isso de centro, Porto, foi indo. Tu foi lá para Terezinha, para Santa Terezinha também. Santa Terezinha também. Só que era via rádio. Via rádio era dificuldade, começou a gerar interferência, questões técnicas, né? Começou a aumentar o volume, aí também tinha outras pessoas usando a mesma tecnologia, que é uma tecnologia padrão Wi-Fi, né? Então tinha tudo para dar errado com o passar do tempo. O que aconteceu com o passar do tempo? Eu tinha a maioria dos clientes lá na região do Porto, da noite para o dia a NET foi lá e cabeou, né? E aí a gente perdeu... Coaxial, isso. Isso, coaxial. É o mesmo que a NET usa até hoje, né? E aí, quando eles fizeram a rede, perdemos 60% da carteira da noite para o dia. Na verdade, foi em 3 dias. Foi suficiente para... Muito que rápido. não era muito cliente, né? Imagina. Como é que foi isso, cara? Cara, uma facada. Uma facada. Porque, com relação ao empreendedorismo, assim, cara, tu tá como todo mundo tá trabalhando, tem os seus medos, né? E buscando o seu caminho, buscando o seu espaço. Da noite pro dia os caras fazem a rede, que naturalmente eles eram muito mais competentes que nós lá, na época, né? Com certeza. E aí eles absorveram esse volume de cliente. Eu me lembro de um cliente chegar e disse, você não tem que cancelar, não tem que botar net e tal.
porque não dá para comparar o serviço de um e de outro. Um é cabo, o outro é via rádio, tem as instabilidades que de fato acontecem e tal. E bom, moral da história, se perde 60% do cliente, eu fico meio desesperado lá, batendo cabeça, buscando alternativas para que não sofresse aquilo de novo e tal. E aí me veio na cabeça, cara, vou começar a correr para fora da cidade, porque Pelotas é um grande centro e a qualquer momento eu vou ser varrido do mercado. Vem algum player maior e me leva. Que é o que acontece, né? Que é uma atualização do mercado. O mercado ele é dinâmico e eu gosto de dizer que eu sou fã do mercado, assim, porque esse dinamismo a mim também me motiva a seguir lutando e buscando o meu espaço e entregando um serviço melhor de qualidade. E aí quando acontece essa circunstância de mudar o mercado e tal, a gente começa... Todo mundo com balão da Zirnet, que fantástico. O balão do Zir é... É show na... E aí o que acontece? Deixa a gurizada aí. Vamos falar depois. A gurizada quer falar no podcast. Aí o que acontece, cara? Nessa busca de buscar de subsistência ali, de permanecer no mercado, o que se faz? Eu começo a buscar sair, tipo, Capão do Leão, Jardim América, aí vejo Piratini como um objetivo, Canguçu não enxergava como objetivo, porque já tinha umas empresas se movimentando, então eu queria num lugar que fosse mar azul, né? Buscando esse... Mar azul para uma tecnologia que tu viu que iria cair, ia ficar defasada. Tu deu esse passo para trás para te nutrir e entrar nessa outra linha do coaxial, de cabear? Considerou um passo para trás? Não, né? porque... Quem considerou? Não era um passo para trás. Na verdade, não existia a possibilidade da fibra. Existia, sabe, uma coisa, nem luz dava para dizer, era mais ou menos uma penumbra no final do túnel. Assim. Tu sabia que não ia ter tão cedo alguém... Não. E é um mercado que as grandes não conseguiam tocar. Porque não existia a fibra como existe hoje. Não tinha essa tecnologia que existe hoje. Naquela época, existia... O que existia era cabo coaxial, parametálico, que é telefonia, Sim. e via rádio. Ponto. Não tinha outra coisa. E estava iniciando, imagina, estava iniciando o 3G. Não tinha smartphone, entendeu? Logo depois veio o smartphone. Então, o que acontece? A ideia de sair de Pelotas era porque aqui eu concorria com a possibilidade da operadora fazer o cabeamento ali e me tirar do mercado, de novo do mercado. Mas, enfim, aí busquei as cidades do interior, algumas cidades do interior, e também comecei a trabalhar na zona periférica, onde a operadora, no planejamento estratégico dela... Não queria tocar, não fazia sentido. Não queria tocar. E aí, isso que terminou também ajudando bastante a todo o mercado como um todo, porque as operadoras não viam isso como um mercado interessante. E aí, de novo, o mercado. Olha só como isso é maravilhoso, né? A operadora que tinha toda a capacidade financeira, tecnológica, de resolver o problema do todo da conectividade a nível nacional, não via o mercado de baixa renda ou periférico como objetivo. Sim, onde era mais difícil de ter acesso, o cara não vai gastar dinheiro, porque tem zonas populosas muito mais fácil dele fazer esse trabalho. Não, eles não queriam contrair o risco. De inadimplência e tal. E todo o resto, entendeu? E eles não contraíram isso. Eles ficaram anos. Eles seguem. Esse é o modelo operacional dos caras. Então, eles não querem contrair esse risco. E aonde eles não contraíram o risco, os provedores e a aproveitaram disso. Nos aproveitamos, dá para dizer que aproveitamos a oportunidade que surgiu. Surfaram aonde? E, naturalmente, a maior operadora do Brasil, que era uma estatal, que era a Oi, ela foi abandonada pelos seus acionistas, não seus acionistas, mas sua direção lá, enfim, sua gestão, e ela começou a decair e abriu cada vez mais oportunidades para os provedores e, naturalmente, para a Ozirnet. Quando eu comecei a atender cidades menores, como Piratini, Pinheiro Machado, Candiota, Pedras Altas, acho que foram essas cidades primeiras que eu atendia com via rádio. Era um desafio gigante, era muito complicado, muito difícil. No quesito logístico, no quesito... Era bem... Por que era difícil? Natural, porque era rádio e aí tinha vários desafios meteorológicos que interferiam o tempo todo. Então, e também crescia a demanda, necessitava novos investimentos e atualizações
E aí nem sempre saía como planejado, enfim. Mas foi muito importante para que a gente chegasse até onde chegou. Diferente de um plano de negócio que tu vai fazer para uma grande empresa, que tu vai lá, tem a tecnologia, precisa do investimento, faz, executa, que é o que acontece hoje. E tá tudo bem. Tá tudo bem e sai um serviço top. Naquela época era bem quase artesanal, muita coisa, né? Na verdade, no início era muito artesanal. Tava se criando um mercado, na verdade, né? Não tinha conteúdo Tinha de como ter informação. um plano de negócio, o cara tinha que... Porque era tudo novo e a cada 3 dias poderia mudar tudo, né? Cara, essa coisa de plano de negócio, para quem está começando, isso não existe, cara. Como é que tu vai fazer um plano de negócio que amanhã mudou? Vou fazer um plano. Primeiro que tu vai perder energia fazendo um plano de negócio. Não, tu não tem que fazer plano de negócio. Tem que arregaçar as mangas, botar o peito e pau, entendeu? Sujar a mão. Aí a gente vai para essa questão de empreendedorismo, né? Sim. Cara, como é que tu vai fazer primeira coisa, vai fazer plano de negócio para mim que eu precisava vender para comer no outro dia e para me organizar para outro dia. Tu acha que eu vou parar para fazer plano de negócio? Não dá, e não tem como. O que eu vejo assim, tá? Para tu fazer hoje uma empresa como a Ozirnet, tu pode fazer um plano de negócio, desde que tu tenha grana para fazer isso. Tu tenha tempo e grana para fazer. Gente. Cara, numa empresa que está começando hoje, que seja... Que é tu e mais um. Um cachorrinho quente ou qualquer coisa. Cara, eu preciso comprar, preciso vender, preciso ter resultado. É isso que vai acontecer. Não dá para falar diferente disso. Acho que seria ilusão. Tem que primeiro começar e fazer de fato. É fazer. E dali como é que foi pra virada de tu virar e peitar os caras e agora eu vou cabear na cidade também? Porque vocês, time Contosir, pelo que a gente sabe da história, ganharam muito mercado cabeando primeiro, porque era meio que uma corrida do ouro, assim, né? Tipo, essa fase da internet, assim, quem cabeasse um lugar primeiro, quando virou fibra, ganhava mais dinheiro. Só que custa caro cabear. E aí, em que momento virou essa chave da fibra ótica? Porque todo mundo estava no coaxial, no via rádio, estava embolado. As operadoras surfavam no mercado onde elas estavam inseridas. Em algumas regiões eles abriam também. E aí, só com o passar do tempo, a gente começou a evoluir e começou a aparecer no mercado soluções que seriam fibra. E, por sinal, eu tive certa vez na PUC olhando, tem um evento lá e tinha um pessoal da Furokawa demonstrando o que seria o futuro como alternativa para nós, provedores de via rádio. E eu me lembro de ir com um amigo meu e aí ele disse, cara, isso aqui é o futuro, cara. Isso aqui, se nós tiver a fibra na rua, nós vamos ter as ruas. Se tiver a fibra na cidade, vamos ser dono das ruas, que naturalmente é o meio de transmissão. E eles, isso aqui não é para nós e tal, não sei o quê. E aí o que acontece? Com o passar dos anos, isso tornou-se realidade. E tanto é que ele está no mercado usando a fibra, nós também. E aí, eu não me lembro exatamente o ano, tá? Mas provavelmente por 2009, mais ou menos por aí, já começa essa onda da fibra. Essa época tinha quantos clientes, mais ou menos, será? Eu tinha 700 clientes em 2008. Mais ou menos. E via rádio, né? E aí o que acontece? Com o passar do tempo, indo para chegar até em fibra aqui, as coisas foram evoluindo devagarinho, segui lutando com rádio. A gente chegou com rádio, acho que por volta de uns 4 mil clientes ou mais. Acho que uns 6 mil clientes em rádio total, eu não me lembro exatamente assim. Chegamos acho que é bastante mesmo para a época, para o tamanho de vocês. É um volume considerável. É bastante coisa. É bastante mesmo. E aí, só que aí tinha cidades, tinha Pelotas, tinha outras cidades. E tanto é que Pelotas, tu vê que o medo era tão grande de Pelotas que Pelotas chegou a ser, do faturamento da empresa, 22%. Hoje é bem maior, hoje a representatividade de Pelotas é muito maior dentro da empresa do que no passado. Então as coisas vão mudando e tu vai te adaptando. Bom que teve tempo para a gente se adaptar e oportunidade também. Então, em 2000, para contar a história por que chegou a fibra, em 2011 por aí, começou a chegar para nós, assim, para o mercado, essa história da fibra. E aí já tinha alguns parceiros, amigos, assim, que sempre me relacionando. Não basta tu ter um rolo de fibra. Como é que funciona essa concessão? Tu compra uma parte? Como é que funciona esse Acredito que a burocracia seja bem grande devido ao poste ser
Equatorial da CE? Sim. Como que é tudo isso? Não, e aí no início tinha a questão de licença. Para ser provedor tinha que ter uma licença que era mais... era desconhecido o modelo de como fazer. Me lembro de o engenheiro Guela lá participar de uma reunião para a gente fazer a licença. Tem um outro engenheiro... Essas pessoas, por incrível que pareça, é tão recente, mas infelizmente 3 aqui já faleceram. Porque são os caras que tinham o conhecimento, enfim, e começaram, né? E aí tem essa parte da legislação que tinha que cumprir. Isso foi cumprido, foi superado. Aí depois tinha a parte de conhecimento. E quando veio essa época de 2011 a fibra, a gente começa a fazer... trocar ideia, como visita aqui, visita ali e tal, para saber como funciona. E aí começa a gerar conhecimento. E aí tinha um amigo meu que foi precursor aqui no Rio Grande do Sul com fibra, que é o Ivan, e em Santo Antônio da Patrulha, imagina, pertinho de Porto Alegre. Só que, cara, ele meteu o peito e começou a dar certo. E ele disse, cara, bota que vai funcionar. E tu vai ver que um monte de dor de cabeça vai solucionar. E nem era para atender cliente. No início era mais para fazer entre as torres, né? Que fazia distribuição. Ele estava te incentivando porque tu tinha dúvida ou porque é um certo receio, porque era um investimento, Não, era um salto muito grande de negócio? Eu não podia errar, né? E aí ele incentivava porque lá estava dando certo. E isso aconteceu em cadeia, né? Um passa para o outro, e todo mundo foi para a fibra. E aí... Quando tu fala não podia errar, é porque o investimento era financeiramente muito alto. Quebraria. Muito alto, Não tem, tiro dado, caía, né? Se errasse. E não tinha de onde tirar. É um risco, né? Grana cara, da coisa empresa, de empreendedor, né, grana cara? da empresa, grana tua. Tu tinha base para isso? Não tinha, não tenho. Bom, a Ozirnet, eu construí a Ozirnet com reinvestimento. Até há pouco tempo, cara, era mixaria que eu tirava para mim. Tipo, tinha o meu carro, fazia minhas coisas lá de casa, mas eu não ficava retirando dinheiro. Cara, entrava num mês, voltava no outro, entrava num mês, voltava no outro. E bola de neve. Aquele pensamento de crescer a CNPJ empresa. pobre. Isso aí. De CNPJ rico, CPF pobre, né? Isso primeiro, para depois o negócio... Cara, isso foi muitos anos assim. Muitos anos. Graças a Deus a gente chegou onde chegou, baseado no reinvestimento. E não tem, hoje eu não vejo nenhuma empresa, na minha visão, né? Empresa, se não tiver essa doação do sócio ou dos sócios, né? No caso lá eu sou o único, de doação, de botar de volta, porque, cara, a mente milionária ou vencedora é aquela que sacrifica agora para viver o depois. Exatamente, entendeu? Cara. E o pequeno empresário, como é difícil isso, não é à toa que a maioria das empresas morre no primeiro ano já, né? Porque o cara ele quer aquele cheque do momento. E aí ele se tira o poder de investimento, de ter um fluxo de caixa. Imediatismo, né? Para pegar um problema, uma crise, como a gente viveu, uma enchente, uma pandemia. Pô, tu passou por várias aí também. Se tu não tem um caixa, se tu não tem, tipo, uma proteção para isso, uma rede de proteção, tu cai. E aí tu tá tirando o dinheiro todo pro CPF, porque tu tá gastando tudo. Fora que o pequeno empresário mistura conta pessoal com conta jurídica. Mas sabe que tu falou assim, uma coisa que eu sempre tive para mim, eu sempre fui muito observador. E uma das observações que eu tinha já antes de ter empresa, eu reparava que muitas pessoas que eram empresários quebravam. E aí os caras começavam a fazer casa. E aí, do nada, quebrava a casa, não tinha casa e quebrava a empresa. Isso me marcava. Eu tenho alguns exemplos, não vou ficar citando, sim. que os caras terminavam quebrando as empresas porque otimizam a retirada, né? E eu acho que isso é perigoso. Mas, enfim, com relação, voltando lá para a construção da fibra, quando em 2011, ali, 2012, que aí eu... vou começar a fazer fibra, e as coisas começaram a melhorar porque o serviço naturalmente melhorou. E aí, quando melhora o serviço, os clientes também reconhecem, e começa a aumentar o número de cliente. E aí as coisas foram melhorando, a tecnologia começou a ficar mais madura. Eu, por estilo, eu planejei, eu já tinha um pouco mais de conhecimento, planejei o que eu ia usar de equipamento, o que eu ia usar de forma de fazer. Eu dei mais uma amadurecida porque eu já via gente fazendo, mas errando, acertando, aquela coisa de análise, né, de observação. E aí, para começar a fazer o produto.
Em 2012, quando eu optei por fazer o primeiro projeto de FTTH, que é fibra, né, na casa do cliente lá, eu fiz, foi o Moradas Pelotas. Não, Moradas Club. Um condomínio fechado. Isso, os aonde dois aonde eu condomínios, morava. E foi o primeiro projeto. E aí, quando eu estava fazendo um projeto que demorou naturalmente, porque eu estava aprendendo tudo, a empresa estava aprendendo tudo ali, na parte da execução para atender residência, não era para atender só as estações de rádio, né? Estava no meio do projeto, da noite para o dia, a NET faz o cabo e já começa a entregar o serviço em 4 dias. A mesma novela. De novo, não, pelo amor de Deus. Cara, e isso foi muito interessante. Cara, que louco, cara. Mas o que me encantava nisso, tinha uma coisa que me encantava. Era o modelo, era o processo, era o azeite do tamanho era do operador. Meio. Cara, olha, os caras fizeram aqui, cara. Os caras, 4 dias, chegaram, fizeram o cabo, começaram a vender, fizeram a instalação. E isso eu admirava, entendeu? Eu disse, cara, show, tá. Tô levando palma, tô aprendendo também. Porque do jogo. É do jogo, é aí que tá. Todo problema é uma oportunidade. E aí eu vou ter que seguir fazendo projeto, não tenho o que fazer, já estou aqui. E a gente seguiu o projeto, seguiu, conseguimos vender e tal. Seguiu, tipo, teve cliente, teve adesão, né? Mesmo assim, mesmo que a operadora tenha entrado antes, teve adesão, porque tinha uma proposta diferente, eles não eram fibra, nós éramos fibra, era uma coisa diferente, entregar um produto diferente, não precisava contratar televisão, não precisava contratar Já tinha um trabalho de marca construída ali, começando a ser construída? Já tinha, nós só não usávamos o amarelo. A Ozir já era no mesmo estilão, assim, do jeito que é, só não usava o amarelo. O amarelo veio no próximo ano, que aí a gente usou o amarelo de fundo, que virou a cara da Ozir hoje, que sempre tem um amarelo no fundo. Mas já tinha um trabalho, porque essa coisa de marca já era minha, tanto é para registrar, procurei a questão da marca. Esse é um ponto que eu ia comentar aqui até. É uma coisa minha. Tu é um cara minha. que tem essa visão de marca muito acima da média, assim. Sim. Porque tu desde o início pensou no nome do negócio. Tipo, vamos lá, tu veio numa linha de criar uma marca, criar um nome baseado num sentimento. Sim. Já. Naquela época. Sim. Que hoje as grandes marcas a gente vê que os caras fazem isso. Tu não toma Coca-Cola, tu abre a felicidade. E aí, tipo, por aí vai. E tu imagina, tu pensar isso, um cara sozinho lá, contra tudo e contra todos, e tá pensando nesse olhar de marca e não só conceito, produto, né? O que me leva para uma pergunta, né? Normalmente, a gente vê no nosso dia a dia como consultoria, assim, ou o cara é bom de produto ou o cara é bom de venda. Onde é que tu começou e claramente para a Ozir chegar no tamanho que tem hoje, ela vai ter que ser boa nas duas coisas com o tempo, né? Mas tu arrancou pelo lado da qualidade do produto, que era um olhar teu de ser um cara mais analítico, era venda, ou é venda na veia? Era venda baseada numa necessidade. A qualidade do produto, o mercado era tão carente que aceitava alguns desaforos. E isso me incomodava, mas eu não conseguia fazer diferente. Então eu fazia o melhor, nós fazíamos o melhor com o que tinha. Se tinha aquilo, nós fazíamos o melhor, atendia da melhor forma. Tanto é que o cliente ficava chateado e tal. E eu fiz, tipo, suporte, fiz 7 anos na Colada, seguidas. 7 anos fazendo suporte. Primeiro era 24 horas. No telefone eu tinha o telefone que até hoje da empresa. Depois eu encerrava o suporte da gurizada, que era menor lá do suporte, e me entregava o telefone. Então, tipo, 700 clientes eu fazia suporte fácil. 200, depois começou com 200, 700, 1000. Chegou uma hora que aí eu não tinha mais tempo para fazer mesmo. E aí isso já era e tinha condições também, né? Tu também acabava fazendo filtro, acredito, de entender pontos de melhoria, onde que estava o ajuste fino, porque passava por ti. A gente está em 2024, né? A gente se mudou agora para a sede nova. Pela primeira vez de toda a minha história, eu fico longe do cliente, que eu não consigo escutar o cliente na porta da empresa. Quando eu trabalhei na Galeria Zanin, eu estava sempre junto com o cliente, escutando o cliente. Eu fazia questão de escutar o cliente. E às vezes eu não escutava o cliente, eu ficava de butuca ali, escutando o que falava, o que reclamava, o que era bom, o que era ruim.
Tanto é que eu sempre escutava, o seu Ozir tá aí, eu quero falar com ele. E aí depois a gente foi para Dom Pedro II também. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu escutava de fato, estava sempre escutando o que o vendedor ou o atendente lidava com o cliente. Tu tava no balcão ali pra ouvir a o barriga cliente. encostada no balcão. Porque aí, cara... Te Não, assusta hoje tu não estar mais hoje? Não, Tu não tem um pouquinho disso? Não, hoje tem um processo que a gente tem muito mais gente escutando. Hoje são 105 mil clientes, né? Hoje sim. E quantas pessoas? São 570, eu acho. Diretos. Em 35 cidades? 35 cidades. E como é que é o cara que saiu de, sei lá, ser ele, depois ele mais 5, pra ele mais 500? Não, eu saí, isso é interessante, com relação ao empreendedorismo, tá? Eu comecei sozinho, depois chamei pessoas para me ajudar, encontrei pessoas para me ajudar. Fui a 17 funcionários, quando eu tinha Prontomi, criei o Ozir, tudo junto ali. E aí deu um baque que a informática mudou, que a gente pulou aqui da informática, Sim. mas o mercado em 2008 mudou. Aí abriu o mercado e abriu o varejão quebrou todas as empresas de informática que tinha, eu era uma delas. E aí eu tive que dar passo para trás mesmo. E aí eu voltei eu cheguei, era eu e mais 4, fiquei 5 pessoas na empresa. Tive que demitir todas as pessoas e graças a Deus eu tenho um compromisso muito grande. O graças a Deus é que eu consegui cumprir minhas obrigações, mas eu tenho um compromisso muito grande com as pessoas que trabalham comigo. E aí eu tive que demitir, lá, aquela coisa toda que Pô, demitir uma pessoa é muito ruim, cara, porque tu mexe em sonhos e várias coisas, né? Mexe direto, né? E aí, infelizmente, eu voltei para 5 pessoas, eu voltei para a Galeria Zenin ferrado, com dívida e tudo mais, eu só fiquei com o Ozir, fechei a operação de informática e fiquei só com o Ozir, aí dei passo para trás mesmo. E aí, a partir do momento que eu fiquei só com o Ozirnet, eu disse, agora eu vou socar os braços. E aí comecei a focar, segui trabalhando com o Ozirnet e até hoje eu fiquei só com essa empresa. Focado só na parte de internet. Então, quando eu escutava essa questão de escutar os clientes e tal, sempre foi muito bacana porque eu tive a oportunidade de fazer as melhorias, foi o que tu comentou, né? Onde eu poderia melhorar, enfim. Cara, quando a gente botou fibra, as coisas mudaram. Não sei se eu me perdi aqui no... Não. É ótimo. É que a gente fica... às vezes dá uma sal. Deixa eu só fazer uma... Desculpa me atravessar aqui, mas é que eu tô com uma coisa na cabeça, eu quero muito ouvir a tua visão. Porque eu acho que assim, a gente viveu, e eu posso dizer, muito mais como usuário, logicamente, e tu como alguém que estava trabalhando com isso, essa mudança do mundo com a internet, que tem reflexos até hoje, tá? E só pela internet, e aí depois por dispositivo mobile, etc., a gente conseguiu ter muitas tecnologias. Mas hoje é fácil olhar para trás e dizer, cara, foi uma mudança de era na nossa... E a gente enxergou. Na nossa humanidade. E tu tava lá, tu surfou isso muito bem. Tanto é que várias morreram, e a Ozir tá gigante por uma série de coisas, que a gente tá falando algumas delas aqui. Mas eu queria te perguntar o seguinte, tu acha que a gente está vivendo a mesma coisa nesse momento com inteligência artificial? Sim, tu tá com a mesma sensaçãozinha de, cara, isso aqui veio para ser grande, gigante, vai mudar tudo de novo. Game changer. Empresas vão nascer, empresas vão morrer por causa disso. Tu sente isso? Porque eu tô com essa sensaçãozinha, assim, sabe? A gente tá no começo de algo que vai ser tão grande quanto a internet. Dizem alguns estudiosos que é maior. Porque o potencial que a gente está olhando com os olhos de hoje, né? Assim como se a gente olhasse com os olhos da internet de 98, quando tu começou, também a gente dizia, mas esse negócio aqui... Talvez nem vai virar. 5 horas para carregar uma foto aqui nesse troço. O que eu vou fazer com esse negócio? Aí tem umas questões um pouco filosóficas, dá para dizer assim. Vou começar, antes da inteligência artificial, vou começar com uma visão minha, tá? Primeira coisa, eu não duvido de nada. E aí eu conto a história que eu tenho, para mim, uma quebra de paradigma muito legal, que marcou para mim, foi quando o Netflix fez propaganda dizendo que ia rodar filme no Play e no seu console e no seu computador,
filme de locadora, tá? Filme. É o início do Netflix, não sei se vocês chegaram A virada a ver essas propagandas. blockbuster, virada locadora Não, tradicional aí para... tinha essas propagandas, assim, meio a esmo. Na televisão eles botavam essa propaganda. E aí eu disse, cara, sendo bem sincero, assim, disse, que viagem esses caras. Cara, não deu 6 meses, os caras viraram um monstro, um absurdo. E estão aí até hoje, revolucionaram o mercado, criaram um novo mercado. Aí depois veio, enfim. Então eu não duvido de nada, tá? Partindo de tecnologia. A internet tirou, com rede social, essas coisas também, um ponto de vista que eu tenho. A internet tirou, ela encurtou o tempo do todo. Antes, para tu aprender qualquer coisa, exemplo, quando eu comecei com o provedor, eu tive que ir a Porto Alegre. Ir fisicamente, trocar uma ideia e não vi nada. Aí eu saí daqui, ia a outro lugar, via alguma coisa. E aí eu ia não sei aonde, aí eu não sei aonde. Eu tinha que ir fisicamente para aprender alguma coisa. A internet, com a rede social ou até mesmo com os dispositivos, começaram a construir uma interação mais rápida e, naturalmente, nós começamos a nos adaptar mais rápido e começar a usar isso e tirar proveito disso e, naturalmente, criar novas coisas. Então, hoje, tu não precisa ir em quase lugar nenhum para aprender nada. Tu senta, como muitas pessoas vão escutar o podcast aqui, vão tirar alguma coisa. Eu escuto o dia todo, fico estudando, enfim, fico fazendo coisa através do meio de comunicação. Sim. Que naturalmente virou a internet, né? Tanto é que desbancou essas redes de comunicação como televisão, essas coisas todas. Então, inteligência artificial, no atual momento, ela não é... dizem que é inteligência artificial porque ela vem com algumas coisas predestinadas ali, pré-definidas, que eles conseguiram subir um degrauzinho, que é na questão do algoritmo. Antes tu tinha que fazer um algoritmo, aí o algoritmo já está fazendo um pouquinho mais rápido, entendeu? É como se... o primeiro passo, quase é o passo do Windows lá, como tu está falando que pode ser... Primeiro, não tinha o mouse, quando os caras conseguiram botar o mouse, mudou o mundo, conseguiu tocar na tela, né? Então, eu vejo assim, com relação à inteligência artificial, tem mercados que vai atender bem e tem mercados que ela não vai poder atender. Principalmente gente. Sim. Nós fomos um dos primeiros provedores a começar a botar essa coisa de WhatsApp, chat e tudo mais. E foi muito bom para usar. Para atendimento ao cliente. Para atendimento ao cliente, que é a inteligência artificial. Que na verdade ele é um boot, né? É um robô. Mas foi a primeira inteligência artificial. Sim. E os clientes adoravam, cara. Os caras, que legal, que bacana. Isso já caiu, porque agora tem cliente que não quer mais isso. Ele quer o contato humano, quer falar com alguém. Então, o que eu digo, a história da inteligência artificial tem coisas, tem atividades que serão naturalmente... vamos dizer assim, vai absorver, vai extinguir, sei lá o que vai acontecer. Não tem como dizer, né? Porque isso vai vir aí pelo futuro. Mas eu acredito que vai trazer um novo momento para algumas atividades. Eu entendo na área de medicina, algumas coisas que as pessoas precisam fazer análise, ele vai fazer, o algoritmo vai filtrar, vai fazer um funil mais rápido do que precisar. Mas vai precisar ter alguém ali para filtrar isso. E sempre vai precisar de o sempre de que me pega. Sempre que eu acho eu confesso que eu tenho um friozinho na barriga. Eu venho notando que cada vez mais as pessoas, ao natural, estão já prevendo a utilização da IA para coisas que até um tempo atrás não eram normais. Aí sim. Tem uma parte de levar para o estado de consciência de que, beleza, eu posso usar isso a meu favor. Foi com o Google. As pessoas migraram da enciclopédia, do livro, para pesquisar diretamente lá. E acho que com a IA vai chegar a um ponto assim. Eu acho que tem muitas pessoas, falando nisso, tem muitas pessoas que estão usando o ChatGPT lá para fazer perguntas, porque ela vem mais elaborada. Sim. Só que tem um problema, né? Existe um direcionamento gigante. E tá evoluindo, tá? Mas ainda existe um direcionamento. Exemplo, nessa circunstância, né? Numa pergunta lá, qual é o melhor podcast, não sei o quê. Ele vai lá baseado no volume que tem de referências, ele vai te direcionar. Sim. Então, aí que tá, tem na medicina, tem várias áreas que, de fato, vai
acelerar, que eu quero, voltando à história Para do as acelerar, exatas, eu não consigo ver o mundo mais sem isso. é difícil. Cara, não consigo ver. É número, né? E outra coisa, para advogado. Cara, se o cara é advogado hoje e ele não tá usando esse negócio, ele tá muito atrasado. Ele tá perdendo muito tempo. Esse dia o cara mandou um contrato que eu tinha revisado, voltou, no final... O cara sobe pro chat GPT e diz, cara, teve alguma alteração do último para esse? O cara alterou uma palavra, uma vírgula que estava errado. Beleza, então tá, então eu vou assinar. Fica aqueles vai e vem, né? Tu não sabe o que vem depois. Então, cara, olha, cara, mas isso levou 20 segundos. Tá, mas tu entendeu a relação da relação de tempo que eu tava falando? É que não sei se tu conseguiu pegar, às vezes talvez eu não consiga me expressar. Diga. A internet, os meios de comunicação, a rede social, ela diminuiu o tempo das relações e do aprendizado de forma rápida. Sim. A inteligência artificial vai fazer isso É de meio novo. também, vai ser meio. Vai fazer isso de novo, porque quanto tempo tu levaria para fazer essa revisão? Tu perderia. Sim. E ele foi lá e fez. Então tem atividades que isso vai reduzir o intervalo de tempo, tá? Indo para a física, assim, vai reduzir o intervalo de tempo. Sim. Vai te entregar benefício que é nisso. Agora, substituir algumas atividades eu não consigo acreditar. Eu ainda acredito porque eu vi uma ligação... algumas é muito vasto. Algumas também, coisas, então. assim, que a gente está vendo, e aí tem que ver de onde saem as coisas bem, mas, cara, de ligação, assim, de pré-venda e tal, o cara... Cara, a linguagem natural, tô falando com uma IA, a maioria dos seres humanos hoje que não tem capacidade de saber que não é uma IA. Concordo contigo. Isso já agora. Só que se a gente colocar isso no tempo, para daqui tanto tempo... E é o mesmo efeito Netflix. Eu também, a primeira vez que eu olhei Netflix, cara, só é um catálogo de filme velho, que ridículo. Fechei, eu não vou pagar por isso. Cara, passou um tempo e os caras chegaram do tamanho que são. Eu brinco sempre que para mim a tecnologia que me pega é... Os caras me apresentaram em 2015 o QR Code. Eu falei, cara, que sentido tem esse negócio, cara? Eu tô com uma folha impressa para eu pegar meu celular, baixar o aplicativo. Eu tenho que baixar o aplicativo, porque a minha câmera não lê esse negócio. Na época não via isso. Para ler um negócio, para ver um flyer digital de uma empresa, então já imprime o flyer, não imprime o QR Code, sabe? Não fazia sentido nenhum. Aí veio uma pandemia. E aí veio o show do Gustavo Lima com o QR Code lá, e a minha mãe, como é que eu faço para ler esse QR Code aí? Eu, não, mãe, teu celular já deve ler aí e tal, não sei o que lá. E aí as coisas, a gente enquanto ser humano, a gente tende a maximizar o poder das coisas do agora. E aí eu tô olhando com Netflix agora, logo que lançou. Se fosse olhar o Google logo que lançou, era uma merda também. Assim como a IA, acho que tem coisas boas, mas tem muita coisa que vem umas respostas. No médio, longo porque prazo, a gente também não está sabendo perguntar. Só que a gente tende também a minimizar o potencial futuro. Que as coisas podem ter. Então, só que a IA, para mim, já nasce com um cara de internet, assim, algo que já está mudando profissões. Hoje, cara, no nosso meio, por exemplo, de marketing e tal, cara, não é possível mais tu não esbarrar com esse negócio em algum momento. Para criar imagem, para criar vídeo, para criar texto, para não sei. E eles começaram, para mim, pela coisa mais humana possível, que é a criatividade, né? A gente tá falando criar vídeo, criar texto, criar coisas do zero, né? Tu imagina numa planilha. De novo, tudo isso criando nada mais é do que intervalo de tempo sendo reduzido, de novo. Usar como ferramenta. E aí... tem gente que fala que vai mais para esse lado. Eu acho que por um bom tempo, sim. Para mim é ferramenta. De novo, é ferramenta, por isso que vai precisar de uma pessoa para tocar tal. Sim. Tem algumas coisas que vai ser substituído de forma natural, outras que vão ser criadas, né, à base da IA, porque IA é programação, cara. Enquanto ele não conseguir ter a capacidade que o ser humano tem de resolver problema... Não substitui. Eu não vejo isso como um problema. Eu acho que isso aí, de novo, IA será uma nova ferramenta, pode chegar a um nível de substituição de algumas atividades. Eu gosto, até citando isso, um exemplo, né? Dependendo da atividade, da atividade profissional, cara, não reclama. E também não para de trabalhar, porque se tu parar de trabalhar, o ser humano é muito bom resolver problema. Ele vai botar uma máquina no lugar. E aí pode ser uma IA, pode ser, vamos dizer, sei lá, no passado tinha... Um software. Tinha um monte de gari. Sim. Diminuiu. Por quê? Botaram máquina.
mesmo que seja física, mas botaram. Sim. Então, No passado alguém apagava um lampião na rua, né? Agora tá aí vem energia elétrica, essas coisas todas. então é bem interessante assim. Mas em resumo, tá? Com relação à IA, eu vejo que a IA tem bons nichos que ela vai entrar, vai substituir algumas atividades, mas ela vai vir mais como ferramenta, como base, como vocês estão falando, como rede social, como foi antes a internet, como foi outras coisas. Panela de pressão, quando inventaram era a 18ª maravilha do mundo, né? Sim. Garrafa térmica. Então, são ferramentas que vieram para facilitar o dia a dia do ser humano. Então, aí eu acho que eu acredito que sim, como uma ferramenta bacana, porque tem algumas ferramentas da IA, até eu fico com receio de falar algumas coisas, porque nem tudo será aceito para a IA fazer, né? Alguns trabalhos a IA não vai poder fazer, porque aí está sob risco de humanos, né? Sim, quesito ético, legal. Imagina, hoje tem diretrizes tecnologia para ter um avião voando sem IA, ou melhor, sem piloto, só com IA. Sim. Acho que não. Claro que tem. Os caras fizeram um foguete da ré. Mas já tem carro autônomo, por exemplo. Sim, tem carro autônomo. E a galera tá andando neles lá. Tá andando e demorou te acostumando com aquilo, né? Isso, e demorou para acreditar, hoje está acreditando. Tem kit que tu transforma o carro, já vi carro com kit que transforma. Então, com o passar do tempo, isso de fato, mas só que tem situações que a máquina não vai. Diz uma coisa. Deixa eu puxar uma pergunta, porque eu, Vinícius, analiso, te atendendo enquanto consultoria lá com a área, eu analiso que um cara que veio de Piratini, com seus braços construiu um player do mercado que atende 35 cidades, mais de 105 mil pessoas, que famílias, são clientes, né? 105 mil pontos ativos aí com o Ozirnet. Tu já tem o teu nome cravado na história do DDD 513 das 35 cidades que tu atua. Isso ninguém tira de ti. O que te faz seguir empreendendo? E que falta tu fazer a Ozir vai? Para onde a Ozir vai? A primeira coisa, sucesso é um estado. A qualquer momento eu posso descer dele. Então eu tenho que seguir sendo competente e com aqueles que estão ao meu redor da mesma forma para que a gente siga nesse estado de sucesso. Bom, o que eu vejo assim? A Ozir, ela é a maior operadora de... Tanto é que fizeram uma reportagem a nível nacional. E aí a gente está entre as operadoras, a gente está como... É a maior do DD53, né? A maior empresa no DDD53, exatamente, aqui e em breve em outros. Que a gente está segue trabalhando e buscando o nosso espaço. Com relação à Ozirnet, assim, o que eu vejo, tá? Qual é o meu anseio? Uma, que é a base da empresa, é seguir atendendo cada vez melhor o cliente. Porque eu tenho o negócio como estrutura, se a estrutura tem a perpetuação dele, não vejo uma ameaça para este modelo de negócio, porque não consigo enxergar a tecnologia que vai suprir. Tem satélite, cara, é um outro mercado. Tem o 5G, é outro mercado. Então, eu vejo que a Ozir vai seguir no mercado. O nosso objetivo é atender cada vez melhor o cliente. A gente tem um trabalho interno de busca de novos produtos baseado no nível de qualidade que a gente se propõe a entregar. Então a ideia é juntar isso e começar a entregar novos produtos para os clientes que ainda não tem. Existe um trabalho, mas não tem como eu falar aqui, não tem como divulgar. Então a ideia é seguir dentro do ecossistema da Ozir e entregar novos produtos com a qualidade que a gente se propõe. O que eu vejo assim, que uma coisa que é fato, né, que eu acho que é importante deixar claro, isso eu consigo dizer hoje, a gente tem um trabalho forte para entregar a telefonia Ozir móvel. Isso, de fato, é uma vontade de longa data, mas eu também entendo que é um mercado diferente da Ozir, mas entendo também que se a gente conseguir fazer um produto que consiga entregar aquele atendimento padrão Ozirnet, além do basicão,
vai ser entregue, vai ser posto no mercado e a gente vai começar a trabalhar isso. Entre outros produtos que existem na esteira aí que vai vir no futuro. Hoje o mercado está consolidado de internet, existe um mercado consolidado, nós também temos empresas que a gente está de olho para fazer novas aquisições, enfim, a Usernet vai seguir crescendo, esse é o meu desejo. Sim. A minha ideia é perpetuar, é avançar. Tem um time super bacana, extremamente competente, engajado. E, cara, o tesão da minha vida é hoje, é o Ozir, não tem outra coisa, entendeu? É a minha menina dos olhos, então por isso que eu falo das minhas meninas, né? Tem a Ozir, tem as minhas filhas, a Anitta, a Tereza, minha esposa, a Jerusa, e a Aika, que é minha cadelinha lá, que tá velhinha. Então é isso, cara. Eu enxergo um futuro bacana para a Ozirnet. Tem uma coisa que é até importante falar, assim. Quando eu falo de Ozirnet, eu falo da onde a gente está. E dentro da missão da Ozirnet é transformar o ambiente que ela está. E não é só entregando serviço com esse compromisso, é também trazendo oportunidades. Algumas coisas eu consigo fazer, eu como Vinícius, e levando naturalmente para dentro da Ozir. E é um desafio um pouco diferente, que é fazer uma transformação, ou melhor, uma qualificação dentro das comunidades. Então é uma das coisas que eu tenho trabalhado muito. Uma hora vai sair isso, porque tem os seus desafios, né? Por exemplo, cidades menores que a gente atende. Eu quero achar uma forma de qualificar aquela cidade de forma profissional. Não consegui chegar ainda num modelo vencedor, mas é um desejo bacana, assim. Falando nas tuas meninas ali, o que é essa história que eu vi lá um post que teve um contrato assinado com a Anitta sobre a mesada dela? Me conta um pouquinho de como é que é a relação de vocês, porque, pô, tu começou numa salinha pequena, sim, hoje tu conquistou muita coisa, e como é que é essa tua visão de educação com os filhos? Assim, eu sempre que eu tenho filho pequeno, eu tô querendo chegar nesse ponto também de olhar e pensar assim, tipo, agora que a gente está com muita coisa, eu tô querendo chegar nesse lugar, né? Vai chegar, pensar, a gente vai chegar. A gente tá com muita coisa, muita grana, muito acesso, né? Porque grana traz acesso, basicamente é isso. Então, sei lá, pra nós, assim, pra nossa geração, tu ir pra Disney era um negócio tipo, meu Deus, o cara vai pra Disney. Tá muito distante. E daqui a pouco pros nossos filhos já não tanto, já é uma coisa tipo, fui ali, sabe? Uhum. E como é que tu lida com isso, vindo de onde tu vem, e agora com as tuas meninas? Porque me chamou a atenção aquilo do contrato e tal. Eu digo, pô, eu quero aprender sobre isso. Assim. O que acontece? Meu primeiro projeto é a Ozir. Depois é o meu casamento. Depois é as minhas filhas. Que pertencem a mim, né? Onde eu consigo fazer a mudança, consigo interferir de forma direta, né? E aí eu chamo as minhas filhas meu projetinho e o meu projetão, que são as duas, né? Uhum. Com relação... cara, é muito delicado. Eu busco sempre trabalhar... A Tereza está num processo, mas a Anitta, que é mais velha, tem 12 anos, eu busco trazer algumas informações para elas e tal. Porque, cara, ela vai... agora elas não têm muita noção, assim, né? Mas uma hora vai chegar essa carga, né? Tipo, o Vinícius, da Ozirnet, o pai delas e tal... vai ter os seus problemas. E a Anitta, eu desde pequenininha, ela disse assim, tipo, compra tal coisa. Eu disse, não, eu vou ver, vou providenciar. E tanto é que até hoje, se ela me pede uma coisa, pai, me providencia para mim, para não ter essa relação do comprar, entendeu? Uhum. E a Anitta é muito tranquila, e aí já está na essência dela, espero que ela siga se desenvolvendo, que não é valor, não é preço, é valor das coisas, entendeu? E ela já entende isso. E tanto é que, um exemplo, pede determinada circunstância, ela queria tal coisa, né? E eu disse, tu sabe quantas horas eu vou ter que trabalhar para te dar isso? Porque tu comprar um objeto está relacionado a trabalho, resultado, compra algo, entendeu? Adquire algo, providencia algo. Então ela já entendeu isso. A Tereza já é outra vibe, ela já é a segunda, ela começa a ter essa noção, tanto é que pai, isso aqui é caro. Porque não é porque a gente, que eu cheguei, como tu perguntou, pô, tu chegou aí e tal. Poderia dar o que quisesse, mas não, tem que ter Cara, graças a Deus, poderia dar o que quisesse, exatamente. Mas tem coisa que não, entendeu? Acho que os filhos da gente são projetos e a gente tem que ir construindo e alicerçando, porque
Tanto é que lá em casa tem a história da base forte. E o que é base forte? Eu ensinei a Anitta, ensino a Tereza também. A Anitta, quando era pequenininha lá, tinha que construir, brincando de Lego. E aí eu expliquei para ela assim, minha filha, tudo precisa de uma base forte. Se tu não construir a base forte, a tua torre vai cair. E era brinquedo de torre. E ela gravou isso. Legal. E isso já levou... Analogia para a vida. Exatamente. Então, dessa forma, brincando, ou enfim, de um jeito ou de outro, eu tento melhorar esses projetos, né? Que, quando eu falo para elas, assim, eu quero que vocês sejam umas pessoas bacanas e tal, que sejam mulheres responsáveis, que, enfim, tem toda essa... Eu falo isso, tá? Não é brinquedo, assim. E é bacana. Para mim é um projetão, sim. É o projeto que é a Anitta, o projeto que é a Tereza. É um desafio, porque eu tenho, né? Eu falo para elas, tanto é que entre os amigos lá, a vida não é um todinho gelado. Não vai achar que... Claro, para elas hoje tudo é fácil, né? Para as parcerias tudo é fácil, mas a vida não é assim, né? Tanto é mas que como é difícil mostrar isso, né? Porque na prática a gente acaba entregando o todinho gelado, né? É difícil isso, né? Então são nesses pequenos pontos aí de trazer para consciência, né? Que acho que é o mais desafiador aí. Mas um exemplo, com a Anitta isso já funcionou bem, assim, ela tem bem claro, ela sabe também diferente, é inteligente, né, como todo mundo, né, sim. Ela sabe fazer o jogo e tal, mas eu acho que é difícil fazer o não, né, dizer o não. Por exemplo, em determinada circunstância já aconteceu de, pai, me dá pai, eu quero um picolé, tu já comeu um, não, eu queria outro, não vai ter. Aí um pai do lado assim, não dá, cara, tem condições de dar. Não, mas não é o problema de dar o picolé. Não é sobre dinheiro, não é sobre preço, o picolé, é sobre o todo sobre educação, da história, entendeu? Cara, tu já comeu, não tem que comer outro picolé. E tem essas coisas, eu acho que no dia a dia, sei lá, eu também sou de família humilde e teve os seus problemas. Na verdade, a minha família os pais da minha mãe tinham condições, mas depois que os pais separaram, não tinha essas barbadas, entendeu? E a minha mãe mesmo, quando veio para cá, para Pelotas e tal, que ele trouxe os filhos, cara, ela enfrentou os seus desafios, entendeu? Depois de muito tempo, que isso aqui é bacana, tu meio que fica alguns momentos revoltado, algumas coisas assim, mas tu começa a ressignificar isso, quanto isso me ensinou, quanto... E o cara... Cria uma casca, né? Então, hoje com as minhas filhas, tipo, a Tereza já é muito novinha, eu não consigo tirar muito partido. Ela tem umas coisas, pai, isso aqui é barato, viu? Mas ela é outra vibe, entendeu? Sim. Mas, porque, infelizmente, a gente vive no meio de volume de dinheiro, enfim, envolve essas coisas, né? Então termina a gente levando falar em dinheiro, mas com relação à educação, a Anitta, tanto a Anitta como a Tereza, eu sempre incentivo a conversar com as pessoas, se interessar de fato pelas pessoas, trocar ideia, isso é importante, eu entendo que é importante. Eu falo para ela, mas filha, um exemplo, está mexendo no celular, vai para a rua, vai fazer arte. Ela diz, pai, não, porque quando tu faz arte, alguém vai te interpelar e tu vai saber lidar, entendeu? Sim. E isso eu fiz muito e não tenho hoje, entendeu? Então tem que entender. Cada vez menos. Eu digo, vai apertar a campainha. Cada vez menos. Só que eu penso bastante nisso, porque, vamos lá, essa casca que tu viveu e que a gente, enquanto empreendedor, que não vem de um lugar com muitas condições, criou, que fez, tirando o dinheiro do jogo, tá? Essa casca toda fez com que tu tivesse aquela propulsão, aquela vontade de fazer alguma coisa. Quando tu falou, não, eu vou encasquetar, eu vou fazer esse negócio de internet virar, então vou botar horas de trabalho, vou remangar aqui e fazer. Tinha muita gente que dizia que não ia dar certo, tá? E quando tu não tem o ambiente para essa casca, é isso que eu fico filosofando. Será que eu vou ter que pegar meu filho e colocar num ambiente desse, propositalmente? Mas aí dá um dó. Como é que tu faz Eu tenho uma questão assim? Que acho que vai muito em cima disso, que acredito que empreender no nível que tu empreendeu é abdicar de uma série de coisas para extrair o máximo. Sim. O que tu te arrepende de ter abdicado, ter não dado devida atenção no meio desse caminho? Tem algo? Não, cara. Tu conseguiu manter o equilíbrio? Porque eu vejo muita gente que chegou
próximo, talvez nem próximo do tamanho que é uma Ozirnet, gerindo na frente e que não conseguiu manter o equilíbrio. Seja Sim, em casa, perdeu, seja sim. família, seja com a própria saúde. Como que tu joga isso? Bom, eu acho que eu consigo resumir isso com relação a... Eu tenho uma visão de relacionamento muito interessante. Para mim, tá? Compartilha com a gente. Eu acho que muda muitas coisas. Relacionamento tem que ser positivo. Ele tem que gerar fruto. Concorda? Sim. E quando tu tem a base de bons relacionamentos, tu resolve um monte de problema. Porque se eu não gero conflito de interesse, já é menos um problema para me preocupar, entendeu? Já sobre conflito de interesse. Isso também a vida foi me ensinando, né? No relacionamento é a mesma coisa. Com as minhas filhas tem que ser verdadeiro, com meus funcionários tem que ser verdadeiro. Imagina, com um funcionário lá, com um colaborador lá, eu ensinar o cara dar um xalala num cliente. Sei lá, xalá que é inventar ou distorcer o cara, ou sei lá, mentir, ou tomar proveito, enfim. O que vai acontecer, cara? Vai acontecer que será de mim. Eu estou ensinando o cara a fazer errado. Então, a construção de um relacionamento positivo está na base disso. Então, construir a Ozirnet baseado num bom relacionamento e na construção, naturalmente, que eu não sou um santo, provavelmente eu tenha pecado, tudo indica que eu tenha pecado, como todo mundo, e os meus defeitos, mas nesse caminho eu sempre busquei, fui crescendo, fui aprendendo que eu preciso desenvolver bons relacionamentos e positivos. Então, com o cliente eu quero entregar o melhor, com um funcionário eu quero fazer o melhor e que seja justo e adequado, com as filhas, com a família. Cara, quando eu convidei a minha esposa lá para casar, meu Deus do céu, eu chorava igual uma criança. Por quê, cara? Porque, para mim, o ato de pedir casamento é pro resto da vida. É muita responsabilidade. E, enfim, sou filho de pais separados, então eu fui afetado diretamente, entendeu? Então, aquilo eu não queria fazer uma escolha errada. E quando tu vai escolher a esposa, caramba, cara, é uma baita responsabilidade. Aí quando tu vai escolher uma pessoa para trabalhar contigo também, e agora, será que tu erra, tu acerta? Claro, é natural, as coisas podem movimentar. Mas então eu levo muito a sério os relacionamentos que eu escolho. Então, se eu abdiquei de alguma coisa no passado para chegar onde cheguei, eu não tenho consciência, tá? Mas as escolhas que eu fiz sempre foram bem pensadas, sempre foram bem alicerçadas. Tem uma situação mesmo, quando a Anitta nasceu, falando agora de família como um todo, cara, eu viajava aqui no interior toda hora. E aí, quando a Anitta nasceu, eu diminuí um monte as viagens aqui internas, né, que eu tinha que fazer. Aí já comecei a ter que confiar e bons relacionamentos com outras pessoas. Cara, se nesse meio tempo um ou outro se atrapalhou, fez certo, fez errado, que tem casos que naturalmente que aconteceu, paciência é da vida, infelizmente, faz parte do jogo, entendeu? Então, moral da história, eu levo muito a sério os relacionamentos e eu acho que isso, levar a sério os relacionamentos traz o fruto da onde a gente chegou com a Ozirnet, entendeu? Em resumo, assim. E o combinado não ser caro também. O combinado não sei. Olha só. É uma frase que tu fala bastante. É uma frase que eu falo bastante porque eu me alicerço dentro disso, entendeu? O combinado não sai caro e, de fato, não sai caro. Se tu precisar fazer um realinhamento, que seja feito. Só que isso resolve um monte, entendeu? Um montão de coisas, assim, tu consegue dar um novo direcionamento para a vida, entendeu? Então, enfim, o combinado não sai caro, cara, resume muita coisa, assim. E ajuda, né, a resolver circunstâncias dentro da empresa, dentro da família. É bem interessante. Maravilha. Vinícius, muito obrigado pelo papo. A gente é sempre uma honra te ouvir. O cara que sabe muito, tem uma inteligência muito acima da média. Eu sempre falo isso para todo mundo, sim. Te admira pra caramba. Te admira mesmo, pra caramba enquanto pessoa, pessoa. Exatamente, enquanto empreendedor, enquanto pessoa, enquanto gestor. Tipo, Só um cara fala que deixa abobrinha. legado. Não, É de coração mesmo. não, tipo, é de coração. E, enfim, palavras finais. Cara, quero agradecer demais o convite de vocês. É um prazer falar com vocês, André e Eduardo. Espero que tenha contribuído.
claro, naturalmente é uma circunstância que a gente vai indo aqui, vai conversando, mas é muito gostoso, muito bacana. Eu sou um cara que prefiro, naturalmente, não ficar aparecendo muito, até porque eu espero que a empresa apareça mais. Eu sei também que as pessoas às vezes querem me escutar, querem saber o que eu penso. Às vezes eu tenho muitas das ideias, não são as ideias muito... Eu sou um pouco meio polêmico, eu falo algumas coisas que eu entendo, que eu enxergo, mas não que eu queira fazer o mal, mas às vezes tu fala algumas coisas no sentido que eu quero dizer que eu tenho uma opinião formada. Por exemplo, cara, não é comum pessoas agir de um determinado jeito, e isso me incomoda, e infelizmente eu vou falar assim, cara, não gostei, e eu sou assim mesmo. Eu prefiro levar a porrada, isso é uma outra coisa que eu também tenho. Cara, se tu chegar e me dar tapinha nas costas, eu desconfio de ti. Agora, se chegar e me falar a verdade, aí tu vira meu amigo, meu parceiro. Porque o que é aí que eu estou construindo? Relacionamento verdadeiro. Sim. Eu não estou baseado num tapinha nas costas, e isso a gente vê muito, né? E não é um consenso, mas acontece muito, e eu prefiro os relacionamentos verdadeiros. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo convite. É uma satisfação poder contar um pouco da história do Vinícius aqui e também da Ozirnet. O prazer é total nosso. Muito obrigado. E, André, fala quem fez isso aqui acontecer. Então, muito obrigado. Agradecer também aí que é quem apresenta esse podcast aqui, o EngajaCast, que é Los Chapas, né? E também, nesse ano, nesse momento aqui de Fena Doce, a gente está compartilhando aqui Orbe e Fena Doce, esse espaço maravilhoso que nos oportunizaram aqui. E os nossos patrocinadores, Ozirnet é um deles, inclusive a CPO Empreendimentos, Enfoque Imóveis na Planta, a galera que apostou aí, que ajudou para a gente poder fazer um barulho histórico nessa Fena Doce. Além dos nossos apoiadores aí, Daniel e Vitória Schwartz, arquitetos, Estúdio Fábrica Podcast, Quebra Galho, Aluguel de Imóveis, Satolep Neon, Luciano Ortiz Eventos, Jardim do Éden, Espetinho Churrasquinho dos Pampas, Odierno, Empório Gelei, Área Gestão de Marcas. É bastante gente para fazer um negócio acontecer. Parceiro, obrigado para todo mundo aí, vocês fazem parte disso, e até o próximo episódio aí. Valeu, obrigado. Valeu. Valeu!